Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu estou aqui já direto de Assunção para fazer a cobertura de Fluminense e Cerro Porteño aqui na capital paraguaia. A gente veio na segunda-feira, né? Porque a gente sempre compra as passagens, né? Um abraço para a galera da Magic Milhas. A gente sempre compra as passagens na segunda, né? E voltando na sexta, porque aí se o jogo mudar de data, se der algum problema e tal, a gente já tá garantido. Então a gente chegou aqui na segunda, estamos bem cansados, né? O Léo e o Fio estão lá no quarto, já nos quartos dele, né? Mas a gente já tá por aqui. Eu sou Gabriel Amaral, se você não me conhece, eu sou jornalista, sou tricolor e estou aqui fazendo essa cobertura. Então se você gostar desse vídeo, você deixa um like. Se você gostar do canal aqui, você se inscreve, que também dá essa moral pra gente. Tá? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Um pouquinho daqui da onde a gente tá. Tá no centro aqui de Assunção. O Fluminense não fica hospedado por aqui, o Fluminense fica hospedado lá em Luque, lá perto do aeroporto, no hotel da Comebol. O Fluminense sempre se hospeda por lá, né, no Bourbon. E amanhã a gente até vai para lá fazer a chegada do Fluminense. O Fluminense chega aqui por volta das 5, 6 da tarde. Então a gente vai estar lá no hotel para fazer essa cobertura. Não adianta ir para o aeroporto aqui. O aeroporto aqui é minúsculo, muito pequenininho. Há probabilidade de alguns jogadores viajarem, né? A gente vai ficar de olho, obviamente, sobre Keno e Renato Augusto. Acho que são os dois que chamam mais atenção, por mais que provavelmente os dois não sejam titulares, tá? Enfim, já deu uma caminhadinha, viu muito mais camisa do Olímpia do que do Cerro. Hoje, apesar dos torcedores do Olímpia não gostarem muito do Fluminense, hoje acho que eles estão mais, né, nessa semana estão muito mais com o Fluminense do que de normal. Já estive aqui 2 vezes em Assunção para fazer a cobertura de jogos do Fluminense contra o Olímpia, uma eliminação e uma classificação. Agora volto para um jogo de fase de grupos contra a equipe do Cerro. A gente tem mais informações nesse vídeo, mas obviamente para não ficar com esse som caótico aqui e tal, eu vou terminar gravando lá do quarto. Só gravei uma abertura aqui de baixo, pra vocês terem um pouquinho pelo menos do clima aqui da cidade de Assunção. Vou aparecer no quarto agora. Bem, agora já daqui de cima... Vamos falar um pouquinho sobre o Thiago Silva, cara. É a notícia da agora de tarde. Mais uma vez falar de Thiago Silva. Eu já falei algumas vezes aqui, né? Assunto Thiago Silva é complicado. Mas agora estão surgindo novidades de fato, né? Uma delas foi publicada pelo senhor Fabrizio Romano, né? Que é tido por muitos como o principal jornalista a falar de futebol e de transferências, né? O principal jornalista de transferências do mundo. O Fabrizio Romano fez o seguinte tweet: Thiago Silva deixará o Chelsea como agente livre, né? Ou seja, famoso sem clube, né? No final da temporada, agora no meio do ano. A decisão foi tomada e será confirmada em breve, ou seja, ele já garantiu que o Thiago não fica no Chelsea mesmo. Segundo ele aqui, ele rejeitou propostas em janeiro para ficar e ajudar o Chelsea até o fim da temporada. Ou seja, teve proposta em janeiro para o Thiago Silva que ele não quis aceitar para poder terminar a temporada no Chelsea. Continua o Fabrizio Romano. Thiago Silva tem interesse no Fluminense, tem o interesse do Fluminense há muito tempo, mas mantém todas as opções em aberto. Então, vamos lá. Isso bate um pouco ali também, de certa maneira, né, com a informação que o Lessa trouxe, de que tem proposta da Arábia e tal. Por outro lado, né, ele está falando que mantém as opções em aberto. Já é a segunda ou terceira apuração que diz que o Thiago Silva ainda não tomou uma decisão. O Thiago Silva disse numa entrevista que ele já tomou a decisão, que nos próximos dias a gente ia saber. Eu confesso que, assim... Eu não quero falar para não decepcionar, né? Porque a expectativa é a mãe da decepção. Mas eu nunca tive tanta expectativa do Thiago Silva voltar ao Fluminense quanto agora, assim. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Ele não vai ficar no Chelsea. O mercado europeu não tá desesperado no Thiago Silva. O jogador falou que já tomou a decisão dele. No Fluminense já se tem um burburinho também de um pré-contrato pro zagueiro do Chelsea. Então, assim, enfim, é o tipo de situação que me chama a atenção,
porque, e eu trago pra cá, eu falo muito das coisas que me chamam a atenção aqui, né? Isso me chamou a atenção, porque eu trago pra cá o que me chama a atenção. E o Fabrício Romano, falando do Fluminense e do Thiago Silva especificamente, chamou a atenção. Não fica no Chelsea, né? Vamos com outra notícia, agora sobre Vasco e Fluminense. Você falou, Gabriel, mas sábado aconteceu já, Fluminense e Vasco, já foi. Então, mas não é essa a situação. A situação é a seguinte, o portal Trivela, numa matéria do Gabriel Rodrigues, publicou ali uma matéria sobre a questão do Vasco e do Fluminense pro retorno. Né, toda essa confusão que aconteceu no último sábado, né, em relação a público, o Vasco só tinha 10%, o Fluminense chamou para conversar, para tentar fazer 50-50, mas travou naquilo que sempre trava, que tá bom, mas no mando do Vasco, o Vasco vai ter o setor sul, e o Fluminense fala, não, o setor sul é nosso por contrato. E aí o Vasco fala, não, eu só vou porque o setor sul é meu por história. E aí trava a conversa aí, não teve. O Vasco ficou muito irritado, né, com a repercussão ali também do pós-jogo. E segundo o que apurou aqui o Gabriel Rodrigues na Trivela, há a possibilidade de que o Vasco, no retorno, leve o jogo contra o Fluminense para São Januário. E lembrando que São Januário já não tem clássicos há um certo tempo, né? E nitidamente, eu nunca fui a um clássico em São Januário, já fui em jogos normais em São Januário. Nitidamente não tem estrutura para receber um clássico. Não sou partidário daquele de, São Januário não pode receber jogo. Não é questão de jogo. Não tem estrutura para receber um clássico. Se um clássico dá uma merda de torcida, de briga, dá uma merda federal lá, tá? Mas aí o Vasco vai tentar levar o jogo para São Januário, ou caso não consiga realizar a partida, vai levar pro Engenhão. Que é o padrão do Vasco, né? O Vasco tem 4 opções para poder mandar esse jogo contra o Fluminense. Vai lá que tem 5. São Januário, acho difícil que liberem, mas vai lá. Engenhão, né? Acho que é o mais factível, né? O Vasco tem 3 setores, o Fluminense só tem ali atrás de um dos gols. Volta Redonda, esse eu acho pouquíssimo provável com essa animosidade das torcidas. Seria muito complicado, as duas torcidas indo juntas, né, para Volta Redonda, subindo serra, enfim. E as outras opções são vender o mando. A outra opção seria de venda de mando de campo mesmo, para algum estado, cidade mais longe, e aí, enfim, você minimiza essa questão das torcidas separadas ali. Cara, eu acho justo que o Vasco... E a outra opção, só que eu não falei, era mandar no Maracanã com a torcida deles no setor norte. Isso acho que não vai acontecer. Seria um recibo assinado pelo Vasco. Vamos ver, né? Retorno vai vir aí. Lembrando que o último Vasco Fluminense São Januário foi em 2019. O Fluminense fez 1-0 com o Pedro. O Vasco empatou com o Castan e virou num gol do Bruno César, famoso Bruno Cheddar, cobrando falta. Vamos lá, tá? Pra a gente poder fechar esse vídeo, notícia rapidinha aqui, é de que o Fluminense acertou um empréstimo de mais um moleque de Xerém. E esse moleque de Xerém, a gente está falando de Marcos Pedro. A notícia do Vene Casagrande diz que o Marcos Pedro foi emprestado para a Tombense até o final deste ano. Marcos Pedro que só jogou 2 jogos nessa temporada, vai para o terceiro empréstimo, né? Já jogou pela Volta Redonda e pelo Londrina, tendo contrato com o Fluminense, e agora, enfim, o Fluminense tem ali mais um dos seus jogadores emprestados ali, né? Mais uma no caso agora do Marcos Pedro. Eu não tenho nem muito o que falar, sendo bem sincero. Tava dando uma olhadinha aqui nos números aqui. Marcos Pedro jogou muito pouco, né, pelo Fluminense, né, cara? Não dá nem pra dizer que jogou pouco. Assim, ele não foi um fenômeno na base, ele até tá com um pouquinho mais novo, mas tá ali naquele time da galera 01, né, 2001, André, Luiz Henrique, Martinelli e tal. Ele é o lateral esquerdo daquele time. E não teve as lesões que o Luan Freitas teve e tal, enfim. Só não desenvolveu. E agora vai emprestado para Tombense, time que um dos donos é o Eduardo Duran. Vamos ver se consegue jogar, jogando, né, pela Tombense agora na Série C. Enfim, de repente
o Fluminense rende uma venda ali, nem que seja barato, para poder render pelo menos render alguma coisa o Marcos Pedro. É isso, tá? Hoje, 7 da noite, tem Jornada KTO 1902, o nosso giro, eu, Lécio e o Fio aqui direto de Assunção. E, claro, a programação segue normal, que também no Rádio Tricolor, quinta-feira tem Fluminense e Cerro Porteño. Tamo junto, até a próxima. Valeu!